Olá pessoal, hoje veremos um pouco da obra da autora Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima, Estágio e Docência, Diferentes Concepções. São duas autoras bastante exploradas pelo Centro de Seleção, né? Os seus textos, as suas publicações são bastante cobradas nos concursos que a banca elabora. Então é de suma importância conhecermos um pouco sobre a discussão delas em relação à formação profissional, principalmente formação inicial. Então, estágio e docência, diferentes concepções. Pimenta e Lima. Elas discutem a formação de professores, especificamente estágio e docência, a relação teoria e prática. E aqui eu já faço a introdução, que é muito comum a gente vê professoras, professores, coordenadores, diretores de escolas, sejam elas públicas ou privadas, separarem a teoria da prática, como se a teoria fosse uma coisa e a prática fosse outra. Então é comum, eu já vi várias professoras dizerem, até diretoras de escola, na prática a teoria é outra, né? A profissão se aprende na prática. Eu tenho 30 anos de sala de aula, eu tenho 30 anos de experiência. A faculdade, aqueles autores não me serviram para nada, ninguém me ajuda em nada. Então, isso é um sinal de que a pessoa não fez uma boa faculdade, não teve uma boa formação inicial, né? Ou seja, você nunca vai ver, por exemplo, um médico falar uma expressão dessa. Na prática, a teoria é outra, né? Porque se eu falar isso, o paciente morre. Você nunca vai ver um engenheiro civil, né, falar, olha, na prática a teoria é outra. A profissão se aprende na prática. Se ele falar isso, o prédio cai, né? Um piloto de avião, um piloto aí de um jato comercial. Não, na teoria a prática é outra. Se ele não põe em prática o que ele estudou, o que ele aprendeu na formação, o avião cai. Então, na profissão de professores, né, aqui a Pimenta e Lima discute exatamente essa questão, né, da separação. E aí a Pimenta e Lima cita o Donald Schoen ou Deschamps, né, como preferirem. O Centro de Seleção gosta bastante de abreviar o Donald Schoen com o Deschamps, colocar Deschamps. Ele é do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E o que ele fez? Ele observou as práticas do John Dewey em sala de aula, e o Donald Schoen, ele é um pedagogo, e o que ele observou? Que geralmente os processos na faculdade são primeiro a ciência, depois a aplicação e depois o estágio, que é o currículo normativo, que ele faz a crítica. Então, primeiro o aluno entra, ele estuda todas as disciplinas de psicologia, da educação, sobre educação, o que é educação. Depois ele vai estudar as disciplinas de aplicação, a didática, as políticas públicas, a LDB, a Constituição, as leis. E aí no final ele vai para o estágio, colocar em prática tudo que ele aprendeu. E aí o que ele fala? Que esse currículo normativo, ele não fundamenta a atuação profissional. Então, o profissional, quando ele chega, e às vezes acontece também dos estagiários chegarem para fazer o estágio, e as professoras falam, mas esse pessoal está formando e não sabe nada. Não é que não sabe, a realidade é que eles não conseguem estabelecer um diálogo entre as disciplinas, entre os conhecimentos e aprendizagens diante da prática profissional. E aí, o professor o quê? Ele não tem clareza do que ele estudou na faculdade, do que ele aprendeu,
para que serve o que ele estudou, para que serve o que ele aprendeu, e ele também não valoriza a sua formação. Porque às vezes o próprio estagiário fala: eu estou aqui fazendo estágio, mas ninguém me falou nada disso na faculdade. Né? Então aí existe essa dicotomia, teoria e prática, e ela está no imaginário do professor, seja do estudante que está fazendo estágio, ou do professor já recém-formado, ou formado há mais tempo, com bastante experiência. Então, isso acaba por acontecer. E aí é uma situação até um pouco complicada, porque se pensar em outras profissões, por exemplo, vamos imaginar aí o direito, um advogado. Ele, quando ele entra na faculdade, ele já vai vendo meio que ali as ciências, a aplicação e o estágio, até de certa forma mais integradora, porque ele vai fazer ao final a prova da OAB, para que ele possa atuar como advogado. Então talvez isso facilite. Como no curso de pedagogo das licenciaturas não tem isso, acaba por se perder um pouco, né, esse aprendizagem. E aí, o que é interessante notar? Que nesse curso de formação, o que Pimenta e Lima fala é que é o momento que está sendo feito o quê? A formação de identidade profissional do professor. Né? Ele vai estabelecer ali os seus conhecimentos, a sua experiência de vida pessoal, com os conhecimentos da faculdade, e formar-se um bom profissional. Então, essa é uma pequena parte que Pimenta e Lima trata na obra Estágio e Docência, que é bastante explorada pelo Centro de Seleção. E agora, sobre o estágio. O estágio tem ele uma questão que as autoras discutem, é que existe o estágio supervisionado e o estágio não supervisionado. O supervisionado é aquele em que o professor da faculdade vai junto com os alunos e acompanha, orienta, revisa, dá instrução. O não supervisionado é quando o aluno vai sozinho para a faculdade. É o que a maioria acontece. O aluno, então, ele vai para o estágio, né? E hoje caiu na graça dos cursos em AD, as licenciatura, pedagogia. Então aí acaba que o aluno recebe fichas, questionários, ele vai para a instituição e ali ele preenche essas fichas, ele assume a sala de aula, ele dá aula e vai embora. E aí acaba então que o estágio dele não tem uma qualidade muito boa. Né, o momento dele colocar, digamos assim, em prática os seus conhecimentos, a sua aprendizagem acadêmica. E aí o que temos? A SME, ou Secretaria Estadual de Educação, ou municipal, obriga algumas escolas a receberem estagiários. E aí talvez a escola nem queira receber. E aí acontece o quê? Vários conflitos entre a universidade e a escola. Por que esses conflitos acontecem? A escola vai dizer que os estagiários, né, não sabem nada. Os estagiários não têm capacidade para nada. Os estagiários parece que não aprenderam nada. Eles parecem que não entendem nada. E aí também acontece o seguinte, da formação da universidade ser deficitária, pelos motivos do estágio não ser supervisionado, estágio EAD, estágio à distância, e também pela baixa qualidade que algumas oferecem. E aí, às vezes, o conflito se dá também porque o estagiário vira o escraviário. Então a escola pega ali o estagiário que foi para fazer um estágio e transforma ele num funcionário da escola. E às vezes acontece da própria professora regente, que é responsável pela sala, falar: bom, quais dias o estagiário vem? O escraviário. Então ela nem vai trabalhar. Fala: não, o estagiário está assumindo a turma lá para mim. Ela nem vai, quando ela deveria estar supervisionando e acompanhando, dando suporte para o estagiário. Mas ela não faz isso. E aí, em alguns casos também o conflito se dá pelo seguinte motivo: as professoras, dentro do contexto da escola, entendem o estagiário como um fiscal,
que está ali para quê? Para fiscalizar o seu trabalho, para olhar, para criticar, para registrar, para delatar isso para a SME através de relatórios, de fichas. E não é essa a realidade. O estagiário ele vai para quê? Para um momento de pesquisa e de estudo. Pelo menos essa seria a proposta que o Donald Trump faz, né? Que o estágio acontecesse desde o princípio da formação como um momento de estudo. Então, por exemplo, se ele estudou as disciplinas de psicologia da educação, que ele já tenha contato com a escola para ver isso na prática, como isso se dá. E aí, um pouco do que acontece é que a atuação dos professores, né, do futuro professor ali, do estagiário, ela se baseia o quê? Em práticas que imitam o modelo. Ah, a professora da sala de aula faz assim, então eu também vou fazer assim. Ah, ela costuma colocar as regras, as normas, ela trabalha dessa forma, então eu também vou trabalhar. Ou imita um modelo de um professor que ele já teve, porque às vezes o professor regente também faz isso. E aí, o estagiário também pode fazer isso. Falar, eu tinha um professor que era muito bom no meu ensino fundamental, então eu vou fazer como esse professor fazia. Então, isso às vezes pode ser que aconteça. E aí, um detalhe interessante de se avaliar seria que a proposta do Donald Trump é que o estágio não fosse só ao final da formação. Então, ele propõe essa ideia, né, que o estágio já tivesse aplicação prática da ciência, das disciplinas de didática, e o estágio transcorresse dentro do contexto normal de aula. Então essa é a primeira parte do vídeo, eu vou dividir para não ficar muito grande, e no vídeo seguinte a gente continua com estágio de docência, diferentes concepções.